Coragem para Florescer, desperte a força que há em você, transforme cada desafio em uma nova pétala de aprendizado. E dia após dia, semeie sua melhor versão para colher um jardim de infinitas possibilidades que a vida oferece. Olá! Seja muito bem-vindo ao Coragem para Florescer, o podcast onde mergulhamos nas verdades e feridas ocultas do mundo corporativo para te guiar em uma jornada de transformação e liberdade. Eu sou a host desse podcast e nos últimos 20 anos tive o prazer de viver a intimidade das empresas. Fui uma observadora e uma pesquisadora profunda, vendo e ouvindo o que raramente chega nos relatórios e o que muitos líderes nem imaginam. Hoje eu estou aqui para compartilhar essa vivência em minhas teses, para que você e sua organização possam de fato florescer. No episódio de hoje, eu escolhi um tema que me provoca bastante e eu coloquei como título O Paradoxo do Progresso, onde o cuidado se perdeu no mundo corporativo. Porque muito mais do que uma palavra esvaziada de sentido, eu quero falar sobre a importância do cuidar, que é um verbo que carrega um poder imenso, mas que muitas vezes é subestimado no ambiente corporativo. E existe um conceito que eu me identifico muito, criado por uma grande amiga, Juliana Bley, que é cuidar é um trato nosso. E pautado nesse trato que eu quero desdobrar esse nosso episódio de hoje. Então, as empresas elas vêm crescendo e se desenvolvendo em um ritmo muito acelerado, com metas e prazos e buscas incessantes por resultado que, de fato, a gente não sabe para onde as coisas estão indo. E o cuidado, ele pode parecer um luxo ou algo secundário, mas, na verdade, ele é a base. Ele é a base de sustentação para um negócio de sucesso e para o bem-estar e para o bem-estar das pessoas. Então, hoje, eu quero explorar aqui junto de vocês a importância de fazermos esse trato no dia a dia das empresas que a gente se dedica. A humanidade, ela avançou muito. Tenho certeza que todo mundo comunga da mesma opinião. Mas eu não sei se, de fato, a gente trilhou um trabalho humano ou se a gente vem trilhando um trabalho desumano. A gente partiu do trabalho humano ou desumano para o trabalho robotizado. A inteligência artificial está nos assustando. A gente tem visto coisas que a gente jamais imaginou vivenciar em tão rápido prazo. Mas que, ironicamente, a gente tem sentido na pele uma necessidade de dar alguns passos atrás. Demos tantos passos à frente, mas agora olhamos para trás com um sentimento de saudosismo. Eu acho que é porque a gente deixou para trás alguns valores essenciais para a vida humana na Terra. Quando eu me lembro de como que a gente era antes principalmente da pandemia, eu nunca imaginei que a gente chegaria aonde a gente chegou. Eu nunca imaginei de verdade que a gente ganharia em tecnologia e que a gente perderia em calor humano. Eu ainda acreditava que o humano era capaz de manter esse calor. O mundo do trabalho vem passando por essas transformações que são extremamente positivas. Revoluções industriais, globalização, revolução tecnológica, revolução da longevidade, que é outro assunto interessantíssimo para a gente cuidar aqui no podcast, a robótica e agora a inteligência artificial que vem nos surpreendendo e de fato substituindo algumas inteligências humanas. E isso não para por aqui. Se avançamos tanto em tão pouco tempo, o que será daqui para frente, daqui 5 anos, com certeza a gente vai estar fazendo uma análise de tudo muito evoluído, né, de onde chegamos. Agora, a grande questão é a seguinte: será que as empresas que são formadas de humanos estão acompanhando essa mudança e se tornando empresas mais inteligentes e mais atraentes? A gente está vivendo esse grande paradoxo, né? De repente o maior de todos. Vocês têm observado como as coisas têm mudado. E eu não sei se vocês têm percebido a falta do humano
por inteiro, de corpo e alma, de coração, nas rotinas do dia a dia de trabalho. Até algumas décadas, a gente encontrava fábricas e montadoras lotadas de trabalhadores desenvolvendo as suas carreiras e os seus trabalhos rotineiramente. E agora a gente percebe fábricas com ausência de humanos e um excesso de robôs. Então esse é o grande paradoxo de como uma era para outra as coisas vêm mudando. Agora a pergunta fica, onde erramos? E olhando para o imenso desafio do mundo de hoje, as empresas não têm outro caminho. Elas de fato precisam se reinventar, rever o seu modus operandi, elas precisam rever a participação no humano nessa história toda. Ou melhor, as empresas precisam dar espaços para que os humanos sejam humanos. Ou será que o ser humano está com os dias contados? Eu não acredito nisso. Eu acredito que por trás de uma máquina, de uma inteligência, sempre tem a inteligência humana. E as mudanças não param de acontecer. A gente precisa nos manter atentos e observar cada movimento do mundo complexo. A IA está aí, até no ar que a gente respira. Os robôs que antes eram vistos lá do outro lado do mundo já estão aqui dividindo os postos de trabalho com a gente, trocando ideia com a gente pelo telefone e praticamente lendo os nossos telefones, os nossos pensamentos, haja visto os nossos telefones, que a gente conversa sobre qualquer assunto e já vem uma interferência da inteligência artificial dando palpite. Mas olha que coisa maluca, né? A gente tem sentido necessidade de retornar ao básico. A gente progrediu tanto, trilhamos uma jornada tão surpreendente que estamos sentindo necessidade de dar um passo atrás. E dar o passo atrás é a necessidade do olho no olho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quais são esses valores que são humanos, que a humanidade tem buscado de volta como uma caça aos tesouros? O que a gente tem sentido falta quando os nossos relacionamentos com um banco, com empresas, tem sido tudo pela inteligência artificial e a gente fica possesso da vida? O que a gente tem sentido falta? A gente tem sentido falta do afeto, do cuidado, da escuta, da compreensão humana? O que é que nos está fazendo? O que é que a gente tem sentido falta? De fato, eu acredito que a gente precisa dar uns passos atrás. Então, cuidado, ele é um valor, uma atitude, ele é uma prática que precisa ser diária. É a manifestação do afeto, que a gente tem falado bastante aqui nesse episódio. Será que eu tenho sido cuidadoso comigo mesmo? Pensado na minha saúde física, mental, nos meus limites, nos meus hobbies, na minha carreira, onde que eu quero estar daqui para frente? Será que eu tenho olhos para o outro? Porque muitas pessoas não têm tido olhos para si, quanto mais olhos para o outro. Será que eu enxergo que a minha interação, quando a interação ela é humano com humano, existe um outro coração ali do outro lado e eu preciso ser empático, eu preciso escutar, ajudar, valorizar essas diferenças? Será que se eu não tenho o olhar e o cuidado comigo e nem com o outro, será que eu consigo enxergar o meu entorno? Será que eu consigo pensar em condições melhores de trabalho, sendo que eu esqueci, eu aboli o cuidado da minha rotina? A essência do cuidado, espero que vocês confirmem o que eu estou falando, é o olho no olho, é a confiança. E o olho no olho só acontece quando a gente está falando de relações humanas, porque somente humanos têm olhos e esses olhos são enxergados e transmitidos em forma de sinais e emoções. Muitos veem o cuidado no mundo corporativo como um custo, um tempo perdido, mas na verdade ele é uma necessidade básica, porque ele é a base de sustentação. Já é entendido, né, pelos artigos, pelas notas de jornais,
que equipe que se sente cuidada, elas adoecem menos, são mais engajadas, menos reclamonas, mais criativas e mais produtivas e com muito menos riscos de adoecimento. Mas eu sinto que nesse mundo corporativo, onde o cuidado realmente ele é um verbo esquecido, que nós estamos tentando resgatar nesse trato nosso, é muito clichê quando a gente fala que pessoas cuidadas adoecem menos. Mas eu quero muito que a gente perceba isso na nossa pele. O quanto que a gente precisa e gosta de ser olhado, observado, escutado, abraçado, compreendido. O quanto que isso faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. E pessoas permanecem onde se sentem valorizadas e cuidadas. O salário, ele é importante, mas atualmente, que a gente está vivendo num mundo do trabalho onde tem 5 gerações trabalhando juntas, o salário, ele era o fator único e decisivo para se fazer uma carreira numa empresa em uma geração que já está atualmente querendo aposentar ou realmente num declínio profissional, que a gente vai falar disso aqui no episódio também. Mas as gerações mais novas, que são as gerações entrantes agora, o salário ele é desnecessário. O que é valorizado é o prazer, é a experiência. Então, será que as pessoas estão deixando os seus trabalhos por não serem cuidadas? Em um ambiente que existe o cuidado, né, o cuidado genuíno, não o cuidado estabelecido por normas e regras, as pessoas se sentem muito mais seguras para experimentar um novo jeito de fazer, para errar e se sentirem acolhidas e compreendidas, para aprender, para adaptar as mudanças, que é quase que um status quo nas empresas, mudança é o tempo todo. A confiança que o cuidado gera, ele abre espaço para a inovação. Então, existem inúmeras empresas querendo ser mais inovadoras, investindo apenas em software, em IA. Se essas empresas começarem, a partir de agora, investirem no cuidado genuíno, no cuidado do olho no olho, eu tenho absoluta certeza que essa empresa naturalmente será uma empresa mais inovadora. Então, a gente chega no cerne da questão. O cuidado floresce na conexão humana. É o que nos diferencia das máquinas, né? E o que potencializa os nossos resultados. Quando o cuidado, ele existe espaço para florescer, é como se as empresas começassem a arar o seu terreno, a molhar o terreno, a adubar o terreno. Naturalmente, nesse terreno que foi adubado e foi plantado, a colheita é certa. Mas para isso precisa da preparação cuidadosa do terreno. Então, o olho no olho, que é humano com humano, ele é a base da confiança. E nas minhas vivências, nas minhas andanças pelas empresas, o que mais me chamou a atenção é o quanto os ambientes corporativos, a base deles era a desconfiança e o medo. Mas se a gente está falando que o cuidado floresce na conexão humana, a desconfiança, ele é um grande patógeno, né? Ele é aquele bichinho do mal que vai atrapalhar a nossa plantação e vai matar a nossa colheita. Então, a base da confiança não é apenas olhar nos olhos das pessoas, né? Porque isso é quase que natural do humano, né? A gente enxerga a vida pelos olhos, né? Pelos nossos sentidos. Mas é a gente estar presente, é a gente estar atento, é a gente estar interessado. E eu acredito que esse pode ser um dos primeiros pactos que a gente pode fazer no nosso trato com o cuidado, é a gente começar a se interessar mais pelo outro, interessar mais pelo contexto que está ali no nosso entorno. Então, no mundo onde as distrações digitais estão aí o tempo todo batendo na nossa porta,
O olhar atento comunica, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, eu me importo com você. E sem esse olho no olho, literalmente, a comunicação ela se perde, a intenção ela se distorce e a confiança ela não se estabelece. Então, olha que coisa básica e tão simples, né? E que praticamente não precisa investimento. Se eu quero transformar o meu ambiente de trabalho em um ambiente mais seguro e mais confiável, eu preciso estimular o olho no olho. Eu preciso estimular mais contatos físicos, 3D, e muito menos e-mail, WhatsApp, Teams e outras ferramentas tecnológicas que distanciaram o olho no olho. Permitir a leitura desses sinais não verbais, eu acho que é uma habilidade também que torna o cuidado muito genuíno. É você fortalecer vínculos com a troca de olhares, com a cumplicidade. É você começar a compreender as necessidades profundas do outro através do olhar, através de como o corpo, a gente falou disso em outros episódios, né, sobre marca pessoal, a gente comunica só de sair de casa, a gente já está comunicando. Então, esse corpo a corpo, esse olho no olho, é uma forma de compreensão profunda das necessidades do outro. Então, aqui o corpo a corpo, ele não se refere a contato físico, mas a proximidade do espírito, a presença real a essa disponibilidade. É estar do lado, é acompanhar o trabalho, é entender os desafios. Porque o bastidor, ele é bonito. O bastidor, ele gera números estratosféricos lá no Power BI. Mas é somente no corpo a corpo, na leitura daquilo que não é dito, que você começa a perceber os desafios, os medos, as inseguranças das pessoas, e a partir daí o cuidado se estabelece. E aí, quando a gente tem esse corpo a corpo, né, a proximidade que essa presença nos oferece, a gente começa a quebrar a barreira hierárquica. Tem tantas empresas buscando metodologias sofisticadas para quebrar a barreira hierárquica. O corpo a corpo quebra a barreira hierárquica. Ele humaniza as relações, ele permite que o trabalho real de fato seja compreendido. É onde a teoria encontra a prática. É onde o bastidor encontra o palco. É onde a confiança ela é construída na ação diária do trabalho. Então, o pilar do cuidado, o cuidado, ele só é de fato estabelecido quando a gente tem um ambiente de confiança, quando a gente confia nas pessoas, né, nos líderes, nos colegas, na equipe, no staff de uma maneira geral. E aí o medo diminui e o terreno se torna fértil para a gente comunicar, para a gente ser quem a gente é mesmo, para a gente de fato se sentir convidado a colaborar, porque a gente confia uns nos outros, a gente supera desafios juntos, né? Quando eu tenho esse estabelecimento da relação de confiança, os líderes confiam que as suas equipes farão o seu melhor, e quando esse melhor não é feito, existe um acolhimento e um entendimento, porque eu conheço o bastidor dessa equipe. E os conflitos, eles são encarados como uma baita oportunidade de crescimento e não como uma ameaça, né? Os erros são entendidos como aprendizados e não como apontar o dedo para buscar culpado. Só que para isso, gente, eu preciso não de metodologias e ferramentas internacionais e de difícil compreensão. Eu preciso somente estabelecer relações humanas. É trazer o humano por inteiro para as relações de trabalho. E, consequentemente, não tem como os resultados não melhorar. Se a confiança ela está estabelecida, se o humano está ali por inteiro, de corpo e alma, se o corpo a corpo e o olho no olho está estabelecido como uma regra corporativa, é esse combustível que vai mover a performance e a satisfação e o desejo de fazer carreira. Então, se o trato nosso ele é uma responsabilidade compartilhada,
A gente entende, sim, que os líderes têm um papel fundamental para modelar e incentivar esse cuidado, mas ele é uma responsabilidade de todos. Eu tenho falado muito aqui no podcast Coragem para Florescer, que quando eu tenho pessoas florescendo individualmente dentro das suas empresas, das suas equipes, eu tenho um coletivo fortalecido. Então a liderança, ela é uma catalisadora do cuidado. Dar o exemplo, criar algumas políticas que sejam, na verdade, a liderança é a catalisadora, mas a construção é de todo mundo, e que de fato tem uma genuína preocupação consigo, com o outro e com o entorno. Então, os trabalhadores de forma individual são pessoas que vão puxar essa grande cultura do cuidado dentro das empresas e vão apoiar os colegas a praticar o cuidado, o autocuidado e o cuidado com o trabalho. Então, vamos retomar só esse olhar minucioso para o tanto que o cuidado, o olho no olho, o contato próximo, o contato ali, né, de alma, e o tanto que a confiança são invisíveis nesse ambiente de trabalho que a gente vive, onde apenas os números têm valor. Só aquilo que é mensurável em número que tem valor e é levado para as reuniões. Mas as qualidades das relações, a energia desse ambiente, a lealdade pactuada, o engajamento, porque está todo mundo realmente caminhando para a mesma direção, isso não é dito em números. E por isso, para muitos, isso não tem valor. Então, a gente começa a precisar, né, para a gente então fazer esse pacto, né, do trato cuidado, é um trato nosso, a gente precisa ter olhos para olhar e ver o impacto que o cuidado ou o descuidado tem no nosso dia a dia. Então, já partindo para as partes mais práticas do dia a dia, como que eu insiro, então, o cuidado para o dia a dia? Então, o cuidado, ele não é um evento, né, gente? Ele não é... Só vai ter cuidado quando tiver uma data comemorativa. Ele é uma prática diária. Então, existe o cuidado consigo, que a gente sempre fala, né? De cuidar do corpo, da alma, do espírito, da saúde mental, da saúde física. Aprender a falar sobre os sentimentos, a pedir ajuda, a se desenvolver como um bom interlocutor, ser intencional com o seu autocuidado, saber colocar limite, saber colocar o não com afeto. Tem um cuidado com o outro, que eu acho que é um grande desafio, né? Que é olhar no olho, mostrar que numa conversa, num feedback, você está ali presente. Desligar o celular, fechar o notebook quando alguém estiver falando com você. Ouvir de verdade, não para responder, né, que a gente antes de acabar de ouvir já está respondendo, mas para compreender as dores e a história de quem está te contando. Reconhecer e celebrar pequenas conquistas dos seus colegas, dar parabéns. Às vezes a pessoa te ajudou a fazer um trabalho valioso. Agradeça, porque isso é um motor para que novas ajudas aconteçam. E o cuidado com o entorno. Né, ser um agente mesmo de melhoria e de cuidado com o ambiente, ser ali um guardião do bem-estar e da gentileza dentro do ambiente de trabalho. Então, cuidado é um ato de coragem, sim. Né? No mundo onde glorifica a pressa, a produtividade a qualquer custo, escolher cuidar de si, do outro e do ambiente é um ato revolucionário de coragem. É a coragem de ser humano, de ser mais empático, de acreditar que é possível construir um futuro do trabalho mais saudável, onde a tecnologia e a humanidade andam de mãos dadas. Então, esse jargão, né, que eu espero que cada dia seja mais adotado pelas empresas, de cuidar é um trato nosso, nos lembra que o cuidado não é uma obrigação, isso não tem que ser uma regra, norma, um procedimento, um POP, mas é um acordo tácito e essencial que construímos a cada interação, com cada gesto nosso, com cada comportamento nosso. Não adianta a gente dizer que é cuidadoso, mas as nossas atitudes não serem. É ele que transforma um grupo de indivíduos em um time de verdade.
É o cuidado que faz com que a empresa deixe de ser somente um lugar para se ganhar dinheiro, mas um lugar de convívio. Um lugar onde, de fato, cada um possa florescer resgatando o calor humano que atualmente tanto tem nos feito falta. E vamos lembrar que o verdadeiro progresso, ele não pode ser só tecnológico, mas ele precisa ser humano. E ele começa no simples, ele começa no olho, na presença, na confiança que a gente vai construindo a cada passo que a gente dá. E eu desejo que você seja, assim, um agente espontâneo de cuidado no seu ambiente de trabalho. Então, qual que é o pequeno ato de cuidado, de olho no olho ou de confiança que você pode começar a fazer diferença hoje no seu dia a dia de trabalho, não entendendo isso como uma coisa desnecessária, uma coisa clichê? Se você pretende continuar trabalhando até quando você aguentar, o seu corpo aguentar, entendendo que trabalho é vida e você precisa do trabalho para se desenvolver, então o cuidado, ele é um pacto que você precisa travar com você mesmo para você transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente mais gostoso de se estar. E eu espero que essa conversa tenha te tocado, feito sentido. Compartilhe com amigos que você sente que precisa desse cutucão, que precisa de um pouco mais de cuidado. E vamos ajudar o mundo corporativo a florescer, a ser um mundo mais corajoso e mais afetuoso. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio, com muito mais coragem para florescer.